Quando revelei aos meus filhos sobre minha doença rara, eles me disseram que tinham outras prioridades. O cuidado veio de quem eu menos esperava, o filho bastardo que meu marido escondeu por 35 anos. Me chamo Odete Ferreira Santos, tenho 74 anos, e até alguns meses atrás eu acreditava que conhecia o significado da palavra família. Morava na casa da minha filha Simone, aqui em Ribeirão Preto, ajudando com os netos, cuidando da casa, tentando ser útil mesmo depois de viúva. Pensava que estava vivendo meus últimos anos de forma digna, rodeada de quem eu amava. Como eu estava enganada. Tudo começou a mudar quando percebi que minha mão direita tremia sem motivo aparente. No início, tentei disfarçar, segurando a xícara com mais força, apoiando o braço na mesa durante as refeições. Mas os tremores foram piorando e logo vieram outros sintomas estranhos. Minha visão começou a ficar embaçada em alguns momentos. Eu sentia uma fadiga terrível, que não passava nem com descanso. E às vezes minha fala ficava meio arrastada, como se minha língua pesasse. Simone notou primeiro. Ela me observava com aquele olhar preocupado, mas ao mesmo tempo irritado, como se eu estivesse fingindo ou exagerando. Quando eu derrubava alguma coisa por causa do tremor, ela suspirava alto, como se fosse um inconveniente. Eu tentava explicar que não estava fazendo de propósito, que algo estava errado comigo, mas ela sempre respondia que era coisa da idade, que eu estava ficando dramática. A situação piorou quando comecei a ter episódios de confusão mental. Eu estava preparando o almoço e de repente esquecia o que estava fazendo. Ficava parada no meio da cozinha sem saber por que estava ali. Uma manhã, acordei e não conseguia lembrar o nome do meu neto mais novo. Aquilo me apavorou tanto que comecei a chorar, e Simone chegou na cozinha me encontrando em desespero. Ela me disse para parar com aquele teatro, que eu estava só querendo chamar atenção. Essas palavras doeram mais do que qualquer sintoma físico. Eu que sempre fui uma mulher forte, independente, que criei 2 filhos sozinha enquanto meu marido trabalhava, agora estava sendo tratada como uma velha inconveniente que inventava doenças para incomodar. Insisti tanto que ela finalmente concordou em me levar ao médico. Dr. Henrique, um neurologista que ela conhecia, me examinou com cuidado. Fez vários testes, pediu exames de sangue, ressonância magnética, uma porção de procedimentos que eu nem sabia que existiam. Eu estava esperançosa, pensando que finalmente descobriríamos o que estava acontecendo comigo e tudo voltaria ao normal. Quando os resultados chegaram, o médico me chamou no consultório junto com Simone. Ele explicou que eu tinha uma síndrome neurológica rara, uma condição que afeta o sistema nervoso e causa exatamente os sintomas que eu estava apresentando. Não era coisa da minha cabeça, não era drama, era uma doença real que precisava de tratamento e cuidados especiais. Simone ficou em silêncio durante toda a explicação. Eu estava aliviada por ter um diagnóstico, por saber que não estava enlouquecendo, mas ao mesmo tempo assustada com o que isso significava para meu futuro. O médico foi claro. Eu precisaria de ajuda constante, fisioterapia, medicamentos caros e, principalmente, paciência e compreensão da família. No caminho de volta para casa, Simone dirigia em silêncio. Eu tentei conversar sobre o que o médico havia dito, sobre como poderíamos nos organizar para o tratamento, mas ela apenas balançava a cabeça negativamente. Quando chegamos em casa, ela me disse que precisava conversar com o marido sobre a situação. Naquela noite, escutei sem querer uma discussão entre Simone e o genro. Ele falava alto, reclamando que já tinham muitos gastos com os próprios filhos, que não podiam arcar com medicamentos caros e tratamentos médicos. Simone concordava, dizendo que eu estava me tornando um peso, que eles tinham suas próprias prioridades. Meu coração se despedaçou ali mesmo, sozinha no quarto de hóspedes que virou minha casa. Eu que sempre fui a rocha da família, que me sacrifiquei por todos, agora estava sendo vista como um fardo. Chorei em silêncio, tapando a boca com o travesseiro para não fazer barulho. No dia seguinte, Simone me disse que tinha conversado com Marcelo, meu filho mais velho. Eles haviam decidido que seria melhor eu procurar uma casa de repouso ou algum tipo de assistência social, porque eles não tinham condições de cuidar de mim. Ela falou isso de forma fria, como se estivesse falando sobre o tempo ou sobre qualquer coisa sem importância. Eu questionei se era assim que eles queriam me tratar depois de tudo que fiz por eles.
Simone respondeu que eles tinham outras prioridades, que eu poderia me virar sozinha, que já era adulta o suficiente para resolver meus próprios problemas. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um martelo. Marcelo chegou no final da tarde para conversar comigo. Ele tentou ser mais diplomático, mas a mensagem era a mesma. Disse que eu precisava entender a situação deles, que tinham filhos pequenos para cuidar, carreiras para manter, que simplesmente não dava para me incluir nos planos da família. Perguntei se eles se lembravam de quando eu cuidei do pai deles durante meses antes de morrer, como fiquei noites inteiras acordada no hospital, como vendi até meus poucos bens para pagar os medicamentos que o plano de saúde não cobria. Marcelo desconversou, disse que aquilo era diferente, que eu era esposa e não filha. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti completamente sozinha no mundo. Meus 2 filhos, que eu carreguei no ventre, que criei com tanto amor e dedicação, estavam me abandonando no momento em que mais precisava deles. Eu pensava em como havia sido ingênua, acreditando que família significava estar junto nas dificuldades. Comecei a fazer as contas de quanto dinheiro eu tinha, pensando em como poderia me sustentar sozinha com minha aposentadoria mínima e os poucos centavos que restaram da herança do meu marido. Era pouco, muito pouco para bancar tratamentos médicos e cuidados especiais. Pela primeira vez, a velhice me pareceu uma sentença de morte lenta e solitária. Simone começou a me tratar com ainda mais frieza, como se eu fosse uma inquilina indesejada que precisava ser despejada. Ela fazia questão de falar sobre os gastos da casa na minha frente, sobre como estava difícil manter tudo, insinuando que eu era um peso financeiro insustentável. Eu tentava ajudar no que podia, mesmo com os tremores e a fadiga. Lavava a louça, arrumava a casa, cuidava dos netos, mas nada parecia ser suficiente. Tudo o que eu fazia estava errado. Era motivo de reclamação, de olhares impacientes. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma tarde, quando eu estava sentada na varanda tentando tomar um pouco de sol, um homem apareceu no portão. Ele era alto, moreno, com roupas simples de trabalho e um olhar gentil. Perguntou se podia falar comigo, disse que se chamava Rafael e que era filho do meu falecido marido. Meu mundo parou naquele momento. Rafael, o filho bastardo que eu descobri no velório do Antônio, o menino que meu marido escondeu por toda a vida, estava ali na minha frente. Eu não sabia o que dizer, como reagir. Ele percebeu minha confusão e disse que não queria incomodar, que apenas soube da minha condição e queria saber se eu estava bem. Simone apareceu na varanda e ficou visivelmente incomodada com a presença dele. Tratou Rafael com frieza, como se ele fosse um estranho qualquer, e disse que eu não estava recebendo visitas. Mas algo no olhar daquele homem me tocou profundamente. Havia uma sinceridade ali que eu não via há muito tempo. Rafael não insistiu naquele dia. Ele apenas disse que voltaria, que queria conversar comigo com calma, e foi embora. Simone ficou inquieta o resto da tarde, resmungando sobre como aquele homem tinha coragem de aparecer na nossa casa como se fosse algum tipo de aproveitador. Eu não disse nada, mas algo dentro de mim havia despertado. Uma curiosidade, talvez uma esperança que eu nem sabia que ainda existia. Nos dias seguintes, comecei a refletir sobre minha vida de uma forma que não fazia há muito tempo. Pensava em como eu havia sido sempre a pessoa que resolvia os problemas de todos, que estava disponível para qualquer emergência familiar. Quando Marcelo se separou da primeira esposa, foi na minha casa que ele ficou por quase 1 ano, comendo da minha comida, usando minha energia elétrica, dormindo no meu sofá. Eu nunca cobrei nada, nunca reclamei, porque acreditava que era isso que mães faziam. Lembrava também de quando Simone teve depressão pós-parto com o 2º filho. Eu larguei tudo, fui morar com ela por 4 meses, cuidando do bebê de madrugada, fazendo comida, limpando casa, enquanto ela se recuperava. Nunca questionei se era minha obrigação, nunca pedi nada em troca. Na minha cabeça, era natural que eu estivesse ali para amparar meus filhos. Durante todos esses anos, eu fui a avó que buscava netos na escola quando os pais não podiam, a que levava ao médico quando estavam doentes, a que ficava de castigo junto quando faziam arte. Meus finais de semana eram sempre ocupados com almoços de família, aniversários,
Comemorações onde eu era a responsável por organizar tudo, preparar a comida, arrumar a casa. Nunca ninguém perguntou se eu estava cansada, se eu também precisava de descanso, se eu tinha meus próprios sonhos e vontades. Eu era vista como uma extensão natural da família, alguém que sempre estaria disponível, que nunca recusaria um favor, que nunca teria prioridades próprias. E eu aceitava esse papel porque achava que era amor. Quando meu marido Antônio morreu, eu descobri que nossa situação financeira era pior do que imaginava. Ele sempre cuidou das contas, e eu confiava cegamente nele. Descobri dívidas que nem sabia que existiam, empréstimos que ele havia feito sem me contar. Além da dor da perda, eu tive que lidar com credores, com papelada, com decisões que nunca havia tomado sozinha. Foi Marcelo quem sugeriu que eu vendesse a casa. Ele disse que era a decisão mais sensata, que eu não precisava de tanto espaço, que o dinheiro da venda resolveria as dívidas e ainda sobraria alguma coisa para minha aposentadoria. Na época, pareceu razoável, mas agora eu percebia que ele estava mais interessado em resolver os problemas do que em pensar no meu futuro. Vendi a casa onde vivi por mais de 30 anos, onde criei meus filhos, onde cada cômodo tinha uma memória especial. Paguei todas as dívidas do Antônio, ajudei Marcelo com uma entrada para o apartamento dele, dei um dinheiro para Simone reformar a cozinha, e o que sobrou mal dava para me sustentar dignamente. Quando fui morar com Simone, ela me disse que seria temporário, só até eu me acostumar com a viuvez e decidir o que fazer da vida. Mas os meses passaram, e eu percebi que havia me tornado uma funcionária doméstica não remunerada. Eu limpava, cozinhava, cuidava das crianças e em troca tinha um quarto pequeno e as refeições garantidas. Nunca reclamei porque achava que estava sendo um peso mesmo, que deveria ser grata por ter um teto sobre a cabeça. Quando Simone fazia comentários sobre gastos, sobre como estava difícil manter a casa, eu me sentia culpada por existir. Comecei a comer menos, a economizar na luz do meu quarto, a recusar convites para não dar despesa. Minha rotina se tornou mecânica e sem propósito. Eu acordava cedo, preparava o café para toda a família, levava os netos para a escola, voltava para casa e limpava tudo. À tarde, buscava as crianças, ajudava com as tarefas, preparava o jantar. À noite, ficava no meu quarto assistindo televisão baixinho para não incomodar ninguém. Aos poucos eu fui perdendo minha identidade. Não era mais Odete, era só a avó que morava ali, que estava sempre disponível, que nunca tinha opinião própria sobre nada. Quando a família decidia alguma coisa, eu era a última a saber. Quando planejavam viagens, eu automaticamente ficava cuidando da casa. Quando compravam algo novo, eu era consultada apenas para saber se achava que cabia no orçamento. A solidão dentro de casa cheia de gente é uma das piores sensações que existem. Eu estava rodeada de família, mas me sentia invisível, como se fosse um móvel velho que ninguém tinha coragem de jogar fora. Conversava com os netos, mas eles sempre tinham algo mais interessante para fazer. Tentava conversar com Simone, mas ela sempre estava ocupada com trabalho, com celular, com qualquer coisa que não fosse eu. Marcelo aparecia esporadicamente, sempre apressado, sempre com algum problema para resolver. Ele me cumprimentava com um beijo rápido no rosto, perguntava como eu estava passando, mas nunca ficava para escutar a resposta. Eu havia me tornado uma obrigação social, alguém que recebia visitas de cortesia, mas não participava verdadeiramente da vida de ninguém. Comecei a ter insônia. Ficava horas acordada pensando em como minha vida havia se tornado pequena e sem significado. Eu, que sempre fui uma mulher ativa, que trabalhei fora de casa, que teve sonhos e projetos, agora estava reduzida a uma cuidadora silenciosa que ninguém realmente valorizava. Quando os primeiros sintomas da doença começaram a aparecer, eu tentei esconder o máximo que pude. Tinha medo de ser vista como ainda mais problemática, como alguém que estava dando trabalho além do que já representava. Eu massageava as mãos escondida, fazia exercícios mentais para não esquecer as coisas, forçava a fala para não parecer confusa. Mas era impossível esconder por muito tempo. Os tremores foram ficando mais visíveis, a fadiga mais intensa, os esquecimentos mais frequentes. Simone começou a me observar com desconfiança, como se eu estivesse fingindo para chamar atenção. Ela fazia comentários ácidos sobre pessoas idosas que inventavam doenças para manipular a família.
Eu tentava explicar que não estava fingindo, que realmente algo estava errado. Mas ela sempre rebatia dizendo que eu estava exagerando, que era frescura, que todas as pessoas da minha idade tinham problemas parecidos. Quando eu insistia que era diferente, ela suspirava com irritação, como se eu fosse uma criança birrenta. O genro começou a fazer piadas sobre minha condição. Ele imitava meus tremores na mesa de jantar, falava sobre como eu estava ficando caduca, fazia comentários sobre lares de idosos como se fosse uma ameaça velada. Simone ria dessas piadas, e eu me sentia humilhada, mas não tinha coragem de confrontar. Percebi que minha presença havia se tornado inconveniente para todos. Eu era tolerada, não acolhida. Era aceita, não amada. E o pior de tudo é que eu estava começando a aceitar essa condição como natural, como se fosse o destino inevitável de toda mulher que envelhece. Foi nesse estado mental que recebi o diagnóstico da síndrome neurológica. Eu estava fragilizada, insegura, acostumada a ser tratada como um problema. Quando o médico confirmou que eu tinha uma doença real, que precisaria de cuidados especiais, uma parte de mim ficou aliviada por ter uma explicação científica para o que estava acontecendo. Mas outra parte já antecipava o que viria. Eu conhecia meus filhos, sabia como eles pensavam, como priorizavam suas próprias vidas acima de tudo. Sabia que uma mãe doente não se encaixava nos planos deles, que eu seria vista como um obstáculo ainda maior do que já era. Mesmo assim, eu ainda tinha uma esperança ingênua de que o amor familiar falaria mais alto, de que eles encontrariam uma forma de me incluir em suas vidas, de que descobririam dentro de si a compaixão que eu sempre tive por eles. Como eu estava enganada sobre tudo. 3 dias depois da conversa com meus filhos sobre minha condição, Rafael apareceu novamente. Desta vez, Simone não estava em casa, e eu pude conversar com ele sem interferências. Ele se sentou comigo na varanda, e pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente me escutou. Rafael me contou sua história com uma sinceridade que me emocionou profundamente. Ele disse que cresceu sabendo quem era seu pai, mas que sua mãe, Clarice, sempre o proibiu de procurar nossa família. Ela era uma mulher orgulhosa, que trabalhava como costureira e criou o filho sozinha, sem pedir nada para ninguém. Quando Rafael ainda era criança, ele perguntava sobre o pai, e ela sempre dizia que ele tinha sua própria família, que não precisavam incomodar ninguém. Clarice morreu quando Rafael tinha 22 anos, de câncer no útero. Antes de morrer, ela fez ele prometer que nunca iria atrás do pai biológico para pedir nada. Disse que eles sempre se viraram sozinhos e que era assim que deveria continuar. Rafael respeitou esse pedido durante anos, mesmo quando passou por dificuldades financeiras, mesmo quando precisou trabalhar em 2 empregos para sustentar a própria família. Ele me explicou que soube da morte do Antônio através de um colega de trabalho que conhecia nossa família. Esse homem comentou sobre o acidente, sobre como havia sido trágico, e Rafael ficou abalado. Mesmo nunca tendo conhecido o pai de verdade, sentiu que precisava se despedir. Foi assim que ele apareceu no velório, respeitoso, mas distante, apenas para ter um último momento com o homem que lhe deu a vida. Disse que ficou observando de longe, vendo como toda a família estava reunida, e sentiu uma pontada de tristeza por nunca ter feito parte daquilo. Mas não se aproximou de mim naquele momento porque achou que seria desrespeitoso, que eu já estava sofrendo demais. Quando soube através de conhecidos que eu estava doente, que meus filhos não estavam me ajudando, alguma coisa mexeu com ele. Rafael disse que não conseguia aceitar que uma mulher da idade da mãe dele estivesse passando por isso sozinha. Ele trabalhava como pedreiro, ganhava pouco, mas tinha um coração que meus próprios filhos não possuíam. Enquanto conversávamos, eu comecei a perceber detalhes que me chamaram a atenção. Rafael tinha os mesmos olhos do Antônio, a mesma forma de gesticular com as mãos quando falava. Havia uma gentileza nele que me lembrava do meu marido nos primeiros anos de casamento, antes que a vida o tornasse mais distante e fechado. Ele me perguntou sobre minha doença, sobre como eu estava se sentindo, sobre que tipo de cuidado eu precisava. Ninguém havia feito essas perguntas antes. Nem meus filhos, nem meus netos, nem meu genro. Todos assumiram que eu era um problema a ser resolvido, não uma pessoa que precisava de apoio. Contei para Rafael sobre os sintomas, sobre como era difícil lidar com os tremores, com a fadiga, com os esquecimentos.
Ele me escutou com paciência, fazendo perguntas, tentando entender. Quando falei sobre a reação dos meus filhos, ele ficou visivelmente incomodado, mas não disse nada contra eles. Apenas balançou a cabeça com tristeza. Nesse momento, algo dentro de mim se rompeu. Comecei a chorar, não de tristeza, mas de um alívio estranho. Fazia tanto tempo que alguém não demonstrava interesse genuíno por mim, que não me via apenas como um problema. Rafael me ofereceu um lenço e ficou ali, em silêncio, me deixando desabafar. Quando me acalmei, ele disse uma coisa que mudou minha perspectiva sobre tudo. Ele disse que eu não merecia ser tratada daquela forma, que idade não era motivo para ser descartada, que eu ainda tinha valor como pessoa. Essas palavras foram como um bálsamo para minha alma ferida. Rafael começou a vir me visitar regularmente. Ele chegava do trabalho sujo de cimento, cansado, mas sempre arranjava tempo para conversar comigo. Trazia frutas, remédios naturais que ele pesquisava na internet, pequenos presentes que demonstravam cuidado. Simone ficava incomodada com essas visitas, mas não podia proibir explicitamente. Foi durante uma dessas visitas que eu tive uma crise mais forte da doença. Meus tremores ficaram incontroláveis, eu comecei a falar de forma confusa e minha visão embaçou completamente. Simone entrou em pânico, não sabia o que fazer. Rafael, mesmo sem experiência médica, teve a calma de me sentar, me dar água, ficar conversando comigo até que eu me acalmasse. Quando a crise passou, Simone estava visivelmente abalada. Ela percebeu que minha condição era mais séria do que imaginava, que eu realmente precisava de cuidados constantes. Mas ao invés de despertar compaixão, isso pareceu assustá-la ainda mais. Ela começou a falar sobre como não tinha preparo para lidar com situações assim, sobre como seria impossível manter vigilância constante. Rafael se ofereceu para ficar comigo naquela noite, para observar se eu teria outras crises. Simone aceitou, visivelmente aliviada por ter alguém assumindo a responsabilidade. Ele dormiu na poltrona da sala, acordando várias vezes para verificar se eu estava bem. Na manhã seguinte, eu acordei com o cheiro de café e pão torrado. Rafael havia preparado um café da manhã simples, mas feito com carinho. Ele me ajudou a me levantar, notando que eu estava mais fraca depois da crise, e me conduziu até a mesa como se fosse a coisa mais natural do mundo. Foi nesse momento que eu tive uma revelação dolorosa, mas necessária. Eu percebi que havia passado anos aceitando migalhas de afeto dos meus próprios filhos, me contentando com o mínimo, justificando o descaso como se fosse normal. Mas ali estava um homem que mal me conhecia, que não tinha nenhuma obrigação comigo, tratando-me com mais dignidade do que minha própria família. Comecei a questionar tudo. Por que eu havia aceito ser tratada como um fardo? Por que nunca exigi respeito? Por que sempre coloquei as necessidades dos outros antes das minhas? Essas perguntas mexeram comigo profundamente, despertando uma revolta que eu não sabia que existia. Rafael percebeu minha mudança de humor e perguntou se eu estava bem. Contei para ele sobre minhas reflexões, sobre como estava começando a enxergar minha situação de forma diferente. Ele me disse que nunca é tarde para resgatar a dignidade, que eu ainda tinha direito de ser tratada com respeito. Naquela tarde, Marcelo apareceu para me ver. Ele havia soubido da crise através de Simone e veio fazer uma visita protocolar. Mas desta vez, eu não aceitei passivamente suas palavras vazias. Quando ele começou a falar sobre como eu deveria procurar ajuda profissional, sobre como eles não tinham estrutura para cuidar de mim, eu o interrompi. Perguntei se ele se lembrava de todas as vezes que eu deixei minha vida de lado para ajudá-lo. Falei sobre as noites que passei acordada quando ele era criança e estava doente, sobre o dinheiro que gastei com seus estudos, sobre como o acolhi quando ele estava passando por dificuldades. Marcelo ficou visivelmente desconfortável, tentando mudar de assunto. Mas eu não deixei. Pela primeira vez na vida, eu estava cobrando reconhecimento, estava exigindo que ele enxergasse minha história de dedicação. Falei sobre como eu sempre fui a primeira pessoa que ele procurava quando precisava de algo, mas que agora, quando eu precisava dele, ele simplesmente me descartava. Marcelo tentou se justificar, dizendo que a situação dele era diferente, que ele tinha família própria agora, que não podia assumir responsabilidades que não eram dele. Essas palavras me revoltaram ainda mais. Eu disse que cuidar de mim era sim responsabilidade dele,
que eu não era uma estranha qualquer, que eu era a mãe que se sacrificou por ele durante décadas. A discussão ficou acalorada. Marcelo levantou a voz, dizendo que eu estava sendo injusta, que ele não pediu para nascer, que não tinha obrigação de sustentar minha velhice. Essas palavras foram como uma bofetada na minha face. Eu percebi que havia criado 2 filhos ingratos, que só me procuravam quando precisavam de algo. Rafael, que havia ficado discretamente na cozinha durante a discussão, apareceu na sala. Ele não disse nada, mas sua presença foi suficiente para mostrar o contraste. Ali estava um homem que não me devia nada, mas que estava disposto a me ajudar, enquanto meu próprio filho me rejeitava. Marcelo saiu da casa irritado, dizendo que eu estava ficando impossível, que a doença estava me deixando agressiva. Mas eu sabia que não era a doença. Era o despertar de uma mulher que finalmente havia entendido seu próprio valor, que não aceitaria mais ser tratada como descartável. Naquela noite, conversei longamente com Rafael. Ele me disse que admirava minha coragem de enfrentar meus filhos, que era importante eu não aceitar ser diminuída. Pela primeira vez em anos, eu me senti valorizada, respeitada, vista como uma pessoa digna de consideração. Depois do confronto com Marcelo, a atmosfera em casa ficou insuportável. Simone começou a me tratar com ainda mais frieza, como se eu fosse uma bomba relógio prestes a explodir. Ela evitava ficar sozinha comigo. Sempre arranjava desculpas para sair quando Rafael vinha me visitar e fazia questão de reclamar alto sobre qualquer coisa que eu fizesse. Foi numa dessas tardes tensas que tomei a decisão que mudaria tudo. Eu estava sentada no meu quarto, olhando para os poucos pertences que me restavam, quando percebi que precisava fazer algo por mim mesma. Não podia mais ficar esperando que meus filhos desenvolvessem compaixão, que descobrissem dentro de si o amor que eu sempre tive por eles. Peguei minha carteira e comecei a contar o dinheiro que tinha guardado. Era pouco, muito pouco, mas suficiente para começar alguma coisa. Lembrei que tinha uma prima distante, Neuza, que morava sozinha num apartamento pequeno no centro da cidade. Ela estava viúva há mais tempo que eu, e sempre que nos encontrávamos por acaso na rua, ela comentava sobre como era difícil a solidão. Decidi ligar para Neuza. Expliquei minha situação sem entrar em detalhes dramáticos. Apenas disse que estava procurando um lugar para morar, que poderia dividir despesas e fazer companhia. Ela ficou interessada na ideia. Disse que também sentia falta de ter alguém por perto, principalmente alguém da família. Neuza me convidou para conhecer o apartamento. Era pequeno, mas bem organizado, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Nada luxuoso, mas limpo e aconchegante. Ela me mostrou o quarto que poderia ser meu. Um espaço simples, mas com uma janela que dava para a rua, por onde entrava bastante luz natural. Conversamos sobre as condições. Eu pagaria metade do aluguel, dividiríamos as contas de luz e água, e cada uma cuidaria de sua própria alimentação. Neuza me disse que não se importava com minha condição de saúde, que ela mesma tinha problemas de pressão alta e diabetes, que uma poderia ajudar a outra quando necessário. Aquela conversa me deu uma esperança que eu não sentia há muito tempo. Pela primeira vez em anos, eu estava tomando uma decisão sobre minha própria vida. Não estava sendo empurrada para uma situação que outras pessoas escolheram para mim. Disse para Neuza que queria aceitar a proposta, que me mudaria o mais rápido possível. Quando voltei para a casa de Simone, não comentei nada sobre meus planos. Comecei a separar discretamente minhas coisas, decidindo o que levaria e o que deixaria para trás. Eu não tinha muito. Alguns vestidos, sapatos, fotografias antigas, alguns livros que sempre gostei de ler. Tudo cabia em 2 malas pequenas. Rafael apareceu no dia seguinte e percebeu que eu estava diferente. Havia uma energia nova em mim, uma determinação que ele não tinha visto antes. Contei para ele sobre minha decisão de me mudar para a casa da prima, sobre como estava cansada de ser tratada como um peso. Ele me ouviu em silêncio e, quando terminei de falar, disse que achava minha decisão corajosa. Ofereceu ajuda para a mudança, disse que podia pegar emprestado um carro com um amigo que faria questão de me acompanhar. Aquele gesto me emocionou profundamente. Mais uma vez, alguém se oferecendo para me ajudar sem pedir nada em troca. Combinamos que a mudança seria no sábado seguinte. Durante a semana, eu continuei minha rotina normal, mas por dentro estava contando os dias. Simone percebeu que eu estava mais quieta que o normal,
mas não fez perguntas. Talvez ela pressentisse que algo estava mudando, mas não demonstrou curiosidade. Na sexta-feira à noite, resolvi contar para Simone sobre minha decisão. Esperei ela colocar os filhos para dormir e me aproximei dela na sala. Disse que tinha arranjado outro lugar para morar, que me mudaria no dia seguinte. Ela ficou surpresa, mas ao mesmo tempo percebi um alívio em seu olhar. Simone perguntou onde eu iria morar, se eu tinha certeza de que conseguiria me cuidar sozinha. Expliquei sobre Neuza, sobre o arranjo que havíamos feito. Ela não tentou me dissuadir, não demonstrou tristeza ou preocupação. Apenas disse que achava melhor mesmo, que seria bom para todos. Naquela noite, dormi melhor do que havia dormido em meses. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava fazendo algo por mim mesma, estava recuperando o controle sobre minha própria vida. Quando acordei no sábado, senti uma leveza que não experimentava há anos. Rafael chegou pontualmente, com um carro emprestado e um sorriso encorajador. Ele me ajudou a carregar as malas, foi gentil com Simone, não demonstrou nenhum julgamento sobre a situação. Quando estava saindo, Simone me deu um abraço protocolar e disse que eu podia ligar se precisasse de alguma coisa. A mudança foi mais simples do que eu imaginava. Neuza me recebeu com café e bolo, me ajudou a arrumar minhas coisas no quarto, mostrou onde ficava tudo na casa. Rafael montou uma pequena estante para meus livros, verificou se eu estava bem acomodada e só foi embora quando teve certeza de que eu estava segura. Naquela primeira noite na casa de Neuza, me senti livre pela primeira vez em anos. Não precisava me preocupar se estava incomodando alguém, se estava dando trabalho demais, se minha presença era bem-vinda. Eu estava pagando minha parte, contribuindo para a casa, sendo tratada como uma igual. Neuza se mostrou uma companheira maravilhosa. Ela respeitava meus momentos de silêncio, mas também estava sempre disponível para conversar quando eu precisava. Tínhamos ritmos parecidos, acordávamos cedo, gostávamos de assistir novela, dividíamos as tarefas domésticas sem conflitos. Nos primeiros dias, Rafael continuou me visitando regularmente. Ele trazia meus medicamentos, verificava se eu estava me adaptando bem, conversava comigo sobre como estava me sentindo. Neuza gostou dele imediatamente, disse que era raro encontrar um rapaz tão educado e prestativo. Foi durante uma dessas visitas que Rafael me fez uma proposta que mudaria tudo. Ele disse que havia pesquisado sobre minha doença, que descobriu sobre fisioterapia e tratamentos alternativos que poderiam me ajudar. Ofereceu-se para me acompanhar nas consultas médicas, para me levar às sessões de fisioterapia, para me ajudar com tudo o que fosse necessário. Quando perguntei por que ele estava fazendo tudo isso, ele me respondeu de forma simples e direta. Disse que eu merecia ser cuidada com dignidade, que ninguém deveria passar por uma doença sozinha, que ele tinha tempo e disposição para me ajudar. Não havia interesse escondido, não havia segundas intenções, apenas bondade genuína. Aceitei a ajuda de Rafael, mas fiz questão de deixar claro que não queria ser um peso para ele também. Ele riu e disse que eu não era peso para ninguém, que eu tinha valor como pessoa, que cuidar de mim era um privilégio, não uma obrigação. Começamos uma rotina de consultas e tratamentos. Rafael me buscava de carro, me acompanhava nas consultas, ficava na sala de espera durante os exames. Ele anotava tudo que o médico dizia, me ajudava a lembrar dos horários dos remédios, me incentivava a fazer os exercícios que a fisioterapeuta recomendava. Gradualmente, comecei a me sentir melhor. Não era só o tratamento médico, era também o fato de ter alguém que se importava comigo, que me via como uma pessoa digna de cuidado. Minha autoestima, que estava destruída, começou a se reconstruir lentamente. Neuza observava tudo com admiração. Ela sempre comentava sobre como Rafael era um anjo na minha vida, sobre como eu havia encontrado um verdadeiro filho no momento em que mais precisava. Essas palavras me faziam refletir sobre o conceito de família, sobre como os laços de sangue nem sempre são os mais fortes. Marcelo e Simone não ligaram uma única vez durante as primeiras semanas. Eu não sentia falta deles. Na verdade, me sentia aliviada por não ter que lidar com a negatividade constante. Pela primeira vez em anos, eu estava rodeada apenas de pessoas que me tratavam bem. Foi nessa época que comecei a pensar sobre meu futuro de forma mais concreta. Eu tinha uma pequena poupança, minha aposentadoria, e estava vivendo de forma modesta, mas digna. Mais importante ainda, eu tinha Rafael, que havia se tornado mais do que um cuidador.
havia se tornado um verdadeiro filho do coração. Comecei a ter uma ideia que no início me pareceu absurda, mas que foi ganhando força na minha mente. Se Rafael estava me tratando como uma verdadeira família, se ele estava dedicando seu tempo e energia para cuidar de mim, talvez fosse hora de reconhecer isso de forma concreta. Talvez fosse hora de pensar em como retribuir tanta bondade. 3 meses depois de me mudar para a casa da Neuza, aconteceu algo que eu jamais esperava. Recebi uma ligação do escritório do advogado Dr. Fernando, que havia cuidado dos papéis do meu falecido marido. Ele disse que precisava conversar comigo urgentemente sobre uma questão de herança que havia surgido. Fiquei intrigada, pois achava que todos os assuntos relacionados aos bens do Antônio já tinham sido resolvidos. Rafael se ofereceu para me acompanhar ao escritório, e eu aceitei, pois estava nervosa e não sabia o que esperar. Quando chegamos lá, o advogado nos recebeu com uma expressão séria, mas ao mesmo tempo satisfeita. Dr. Fernando me explicou que havia descoberto algo surpreendente. Aparentemente, o pai do Antônio, meu sogro, que havia morrido muitos anos antes do meu casamento, tinha deixado um terreno no interior como herança. Esse terreno havia ficado esquecido durante décadas porque estava em nome da família toda, incluindo o Antônio, mas ninguém sabia de sua existência. O advogado continuou explicando que, recentemente, uma empresa de mineração havia procurado os herdeiros desse terreno porque descobriram que havia uma jazida de areia muito valiosa na propriedade. A empresa queria comprar o terreno por um valor considerável, e como Antônio havia morrido, eu era a herdeira legal da parte dele. Fiquei em choque. O valor que eles estavam oferecendo era de quase R$400 mil, uma quantia que eu jamais imaginei que pudesse ter. Dr. Fernando disse que todos os documentos estavam em ordem, que a empresa era séria e confiável, e que eu só precisava assinar os papéis para receber o dinheiro. Rafael ficou feliz por mim. Disse que era uma bênção, que finalmente eu teria segurança financeira para enfrentar qualquer situação. Mas eu comecei a pensar em algo muito mais profundo. Aquele dinheiro havia chegado em um momento muito específico da minha vida, quando eu finalmente estava entendendo o que realmente significava ter uma família de verdade. Assinei todos os documentos necessários e em poucas semanas o dinheiro estava na minha conta bancária. Era surreal ver aquele valor no extrato. Saber que de uma hora para outra eu havia me tornado uma mulher com recursos consideráveis. Mas ao invés de me sentir apenas aliviada, eu sentia uma responsabilidade enorme. A primeira coisa que fiz foi conversar com Neuza sobre nossa situação. Ofereci para comprar um apartamento maior onde pudéssemos morar juntas com mais conforto, mas ela disse que gostava do lugar onde estávamos, que não precisávamos de luxo, apenas de paz. Decidimos apenas reformar o apartamento dela e dividir as despesas de forma mais equilibrada. Com Rafael, eu tinha conversas mais profundas sobre o futuro. Descobri que ele sempre sonhou em ter sua própria oficina de marcenaria, que trabalhava como pedreiro por necessidade, mas que sua verdadeira paixão era trabalhar com madeira. Ele me mostrou alguns móveis pequenos que fazia nas horas vagas, peças lindas e bem acabadas que demonstravam seu talento. Ofereci emprestar dinheiro para ele montar sua oficina, mas Rafael recusou. Disse que não podia aceitar dinheiro meu, que já estava fazendo mais do que deveria ao cuidar de mim. Insisti. Expliquei que não era caridade, era um investimento em alguém que eu considerava família, mas ele manteve sua posição. Foi então que tive a ideia que mudaria tudo. Se Rafael não aceitava ajuda em vida, talvez fosse hora de pensar em como garantir que ele fosse reconhecido após minha morte. Comecei a refletir sobre meu testamento, sobre como eu queria distribuir meus bens quando chegasse a hora. Marquei uma consulta com o Dr. Fernando para discutir a elaboração de um novo testamento. Expliquei que queria deixar toda a minha herança para Rafael, justificando que ele havia sido o único que realmente cuidou de mim quando eu mais precisei. O advogado ficou surpreso, mas disse que eu tinha total direito de fazer isso. Dr. Fernando me alertou que meus filhos biológicos poderiam contestar o testamento, que a lei brasileira garante uma parte da herança para os herdeiros diretos. Mas ele me explicou uma alternativa. Eu poderia fazer uma doação em vida para Rafael de quase todo o patrimônio, mantendo apenas o mínimo necessário para minha sobrevivência. Dessa forma,
Quando morresse, haveria muito pouco para ser disputado. Decidi fazer exatamente isso. Transferi R$350 mil para Rafael através de uma doação legal, deixando apenas 50 mil para minha manutenção e eventuais gastos médicos. No testamento, especifiquei que esse valor restante também deveria ir para Rafael. Dessa forma, meus filhos biológicos não teriam direito a praticamente nada, pois a maior parte já teria sido doada em vida. Escrevi no testamento que Rafael havia demonstrado amor filial verdadeiro, que me cuidou com dedicação quando meus filhos biológicos me abandonaram, que merecia ser reconhecido como meu único e verdadeiro herdeiro. Dr. Fernando disse que a doação em vida era inquestionável legalmente e que o testamento seria apenas uma formalidade para o valor restante. Não contei para ninguém sobre a doação e o Novo Testamento, nem mesmo para Rafael. O advogado explicou que ele só saberia sobre a doação quando eu decidisse contar, e sobre o testamento apenas após minha morte. Guardei esse segredo como minha última palavra sobre o que realmente significava família para mim. Minha saúde começou a melhorar significativamente com os tratamentos que Rafael me proporcionava. A fisioterapia estava ajudando com os tremores, os medicamentos estavam controlando melhor os sintomas e, principalmente, meu estado emocional estava muito mais estável. Ter alguém que se importava comigo realmente fez toda a diferença. Rafael continuava visitando regularmente, sempre trazendo algo especial. Um bolo que comprou na padaria, flores que colheu no jardim de um amigo, um móvel pequeno que ele mesmo fez. Neuza sempre comentava sobre como ele era atencioso, sobre como eu tinha sorte de ter encontrado alguém assim. Foi durante uma dessas visitas que finalmente aconteceu o que eu estava esperando. Marcelo apareceu na casa da Neuza, dizendo que queria me ver, que estava preocupado comigo. Tinha sabido através de conhecidos que eu estava morando em outro lugar, que não estava mais na casa da Simone. Recebi Marcelo educadamente, mas sem entusiasmo. Ele tentou conversar como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse me abandonado quando eu mais precisava dele. Perguntou sobre minha saúde, sobre como eu estava me virando financeiramente, sobre se eu precisava de alguma coisa. Respondi que estava muito bem, que tinha encontrado pessoas que realmente se importavam comigo, que não precisava mais da ajuda de quem me havia rejeitado. Marcelo ficou visivelmente desconfortável, tentou justificar seu comportamento anterior, disse que eles estavam passando por dificuldades na época. Foi então que ele mencionou algo que me fez perceber suas verdadeiras intenções. Disse que havia sabido sobre a herança que eu recebera, que achava importante conversarmos sobre como eu estava administrando esse dinheiro, que talvez precisasse de ajuda para não ser enganada. Naquele momento, entendi que ele não estava ali por preocupação, estava ali por interesse. Disse para Marcelo que meus assuntos financeiros estavam bem resolvidos, que eu tinha assessoria competente, que não precisava de interferência. Ele insistiu. Disse que, como filho, tinha direito de saber sobre minha situação, que era natural que se preocupasse com meu futuro. Rafael chegou no meio dessa conversa, como sempre fazia em seus horários de visita. A diferença entre os dois homens era gritante. Marcelo, bem vestido, mas com olhar interesseiro, falando sobre direitos e preocupações financeiras. Rafael, com roupa simples de trabalho, apenas querendo saber se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Apresentei os dois, expliquei que Rafael era o filho do meu falecido marido, que havia se tornado uma pessoa muito importante na minha vida. Marcelo ficou visivelmente incomodado, principalmente quando percebeu a naturalidade com que Rafael cuidava de mim, como me ajudou a me levantar da cadeira, como verificou se eu havia tomado os medicamentos. A visita de Marcelo foi breve e tensa. Antes de sair, ele disse que voltaria para conversarmos melhor, que era importante mantermos contato família. Eu apenas concordei educadamente, mas por dentro sabia que ele só voltaria se achasse que poderia se beneficiar de alguma forma. Depois que Marcelo saiu, Rafael perguntou se eu estava bem, se aquela visita não havia me deixado nervosa. Expliquei que estava tranquila, que já não tinha expectativas em relação aos meus filhos biológicos, que havia encontrado minha verdadeira família em quem realmente merecia. Naquela noite, conversei longamente com Neuza sobre tudo o que havia acontecido. Ela disse que tinha pena de Marcelo e Simone, que eles não sabiam o que estavam perdendo ao me tratarem daquela forma. Comentou que um dia eles poderiam se arrepender.
mas que talvez fosse tarde demais. Nos meses seguintes, minha vida encontrou um equilíbrio que eu nunca imaginei possível. Tinha minha saúde controlada, segurança financeira, uma casa tranquila e, principalmente, pessoas que me amavam de verdade. Rafael continuava sendo meu filho do coração, sempre presente, sempre cuidadoso. Simone também apareceu algumas vezes, sempre com desculpas elaboradas sobre por que não havia me procurado antes. Eu a recebia educadamente, mas mantinha distância emocional. Sabia que ela, assim como Marcelo, estava interessada na herança, não em mim como pessoa. O tempo foi passando, e eu fui percebendo como minha decisão sobre o testamento era acertada. Rafael nunca perguntou sobre minha situação financeira, nunca insinuou que merecia alguma coisa, nunca demonstrou interesse material. Ele simplesmente continuava me amando e cuidando de mim, como um filho verdadeiro faria. Eu sabia que um dia a verdade viria à tona, que meus filhos descobririam como eu havia decidido distribuir minha herança. Sabia que eles ficariam revoltados, que tentariam questionar minha decisão, que diriam que eu estava sendo injusta. Mas eu também sabia que minha consciência estava tranquila. A justiça emocional havia sido feita de forma completa e definitiva. Quem me amou de verdade receberia tudo. Quem me abandonou não receberia nada. E eu, pela primeira vez em muitos anos, estava vivendo com dignidade, rodeada de pessoas que me valorizavam pelo que eu era, não pelo que eu possuía. Rafael nunca saberá, enquanto eu estiver viva, que ele já é dono de quase todo o meu patrimônio e que será meu único herdeiro. Mas eu durmo em paz todas as noites, sabendo que a justiça foi feita, que ele já possui o reconhecimento financeiro que merece por ter sido o filho que meus próprios filhos se recusaram a ser. A herança será apenas o símbolo de algo muito maior, o amor verdadeiro que construímos juntos. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.